Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu trago aqui uma pequena sequência, o início de uma sequência de vídeos onde nós vamos fazer unboxings. Na verdade não é um unboxing porque não tem nenhuma caixa para abrir, mas não deixa de ser um vídeo de aquisições. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas aquisições feitas em sebos. Sim, eu vou em sebos e acredito que muitos de vocês também deveriam. Eu entendo que é cada vez mais raro se encontrar sebos nas cidades. Eu moro muito perto de Porto Alegre, então eu consigo ainda chegar em alguns sebos. Em Porto Alegre tem alguns que eu costumo visitar e também numa cidade vizinha à minha. Então, esse aqui em específico, esse unboxing, entre aspas, é do sebo Soler da cidade de São Leopoldo. Acaba sendo uma propaganda, mas é isso mesmo. Afinal de contas, eu acho que devemos incentivar esse tipo de negócio. O sebo acaba alimentando os colecionadores. Os sebos não são mais o que eram, não é possível mais chegar no sebo e comprar coisas de balaio por preços muito baixos. Muitos dos donos de sebos acabam colocando preços até maiores do que os que nós encontramos na internet, então é necessário ter um certo conhecimento também para se frequentar um sebo, para saber o que se pode comprar e o que não se pode. Interessante é que tenhamos uma pequena noção de quanto pode custar, por exemplo, um formatinho, quanto pode custar uma revista mensal, quanto pode custar um encadernado. Então, sempre prezem por ter certo conhecimento antes de ir até um sebo, para não sofrerem, né? Não, ninguém passar a perna em vocês, não gastarem demais em um produto que talvez não valha tanto. Então, tomem bastante cuidado. Fora isso, é muito, muito divertido ir num sebo. Eu particularmente gosto de comparar colecionar quadrinhos com um jogo. É como se estivéssemos dentro de um jogo. Pode parecer bobo, mas em diversos jogos tem aquela coisa do vamos colecionar itens, vamos completar ali o bestiário de monstros, vamos completar ali as cartinhas do jogo. E colecionar HQ não é muito diferente disso, não. Então eu acho que uma das partes mais divertidas é pegar essas coleções um pouco mais antigas, pegar essas coleções que, tipo, a gente sabe que provavelmente nem vai conseguir terminar elas, e ir comprando uma de vez em quando, comprando duas em outro momento, e em algum ponto vai ter uma dessas coleções que, apesar de a gente saber que não vai conseguir completar todas, vai ter uma dessas coleções que a gente vai completar. Eu acabo colecionando mais coisas um pouco recentes, porque eu sei que eu não vou sofrer tanto para procurar. Então eu evito muito colecionar coisas da Abril, por exemplo, e coisas antes da Abril, então nem pensar. Não tenho nada na minha coleção da RGE, da Block e de outras editoras que existiam antes. Até porque os valores são muito caros, acaba sendo tipo algo em torno de uns R$ 40, 80, R$ 200 um gibi, que por se tratar de um produto tão antigo e sim ser uma relíquia, acaba que ele nem serve para ler. E eu acho que a partir do momento que não é possível ler o produto, aí deixou de ser importante para mim, deixou de ter sua utilidade. Eu não quero colecionar para manter coisas bonitas e antigas na minha coleção. Na verdade, mais antigas do que bonitas, para falar a verdade. Eu quero colecionar para ter o produto, para poder ler, para saber que aquela história foi publicada naquele momento e que eu tenho acesso a ela, por mais que o produto não tenha a qualidade tão boa quanto um produto atual, um encadernado com um papel couché, né? Mas vamos começar então. Não tô seguindo nenhuma ordem específica, eu simplesmente empilhei tudo aqui e eu vou mostrando para vocês. O primeiro deles é Marvel 98. Essa HQ aqui é interessante que nessa época eles faziam estava na fase Massacre, fase dos X-Men, e eles não colocaram tudo no mesmo lugar, eles foram espalhando. Então aqui, por exemplo, a gente sabe que tem o Massacre fase 3 nessa revista. Então, para conseguir concluir a fase Massacre, tem que sair catando. Ó, Massacre fase 2 tá aqui. Massacre fase 5 tá ali. E aí depois sim dá para ler todas elas. Então aqui tem várias histórias do Massacre dentro desse pequeno encadernado. Esse aqui era um encadernado da época, ó. Afinal de contas, ele tem a lombadinha quadrada. Já é uma edição mais de luxo para os padrões da Abril, né? E é colado, não é grampeado. Então, esses aqui são HQs que vão durar um pouquinho mais e precisam de um pouco menos de cuidado que os HQs grampeados. Para vocês terem uma ideia, esse produto foi lançado. Eu tô com o Guia dos Quadrinhos aberto aqui. Ele foi lançado em setembro de 98.
E muito por isso Marvel 98. Essas coleções 97, 98, 99, eu tento colecionar todas elas, né? Sempre que eu vejo por um preço relativamente acessível, eu compro. E ela possuía 132 páginas e um preço de capa de R$ 3,30. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui e em 98, aliás, o salário mínimo era R$ 130 reais. Então estamos falando aqui de mais ou menos uns 3%, um pouco menos que isso na verdade, do salário mínimo para se comprar uma HQ bem baratinha. Hoje em dia o salário mínimo vai lá para R$ 1.000, mil e pouquinho. E olhem só, as HQs mensais elas estão na faixa de R$ 30 reais. Então, na verdade, é triste, mas as HQs continuam seguindo o mesmo padrão de valor se comparadas ao salário mínimo. Claro que aí a gente está falando de HQs mensais, o mais baratinho, a base da pirâmide. Quando a gente vai para HQs mais caras, de 300, 400 reais, aí já perde totalmente o sentido fazer essa comparação. Mas para uma HQ dessa aqui por R$ 3 reais na época, era incrível. Afinal de contas, nós tínhamos ali HQs que eram publicadas quinzenalmente, com um material inédito no Brasil, e não tinha aquela coisa de procurar na internet, de ir atrás de um blog ou um canal no YouTube para falar sobre ela. Era chegar a HQ, e esse aqui era o teu vídeo do YouTube. Esse aqui era a tua pesquisa na internet. Tava tudo aqui dentro, era o único jeito de saber. E essa é a magia da época. Queria muito ter aproveitado mais essa época, mas em 98 eu tinha 8 anos de idade e não dava bola para isso, e muito menos tinha dinheiro para algo assim. Então, essa que foi a primeira aquisição, vamos para a próxima. Padrão, usar o espaço sobrando na estante para guardar os quadrinhos que a gente adquire. Depois disso nós temos mais uma Marvel 98, e reparem que essa aqui é a fase 10 do Massacre. Então olha só, Marvel 98 volume 9, fase 3 do Massacre. Aqui já é a fase 10. Então provavelmente entre o lançamento de uma que foi em setembro e de outra que foi em outubro, um mês depois, foram publicadas as outras fases, a 4, 5, 6, 7, 8 e 9, em outras revistas da Marvel. Confesso para vocês que eu cheguei a encontrar algumas com o selo Massacre na capa e deixei passar, me arrependo. Mas aos poucos a gente vai adquirindo. Então aquela linha Marvel 98, número 10, ela tem algumas histórias aqui também do Massacre, né? Eu não sei até que número vai o Massacre, vou falar pra vocês. E ela tem histórias da Electra, do Motoqueiro Fantasma. É um mix, uma bagunça de histórias, que é mais curiosidade para se ler da época do que propriamente algo que a gente vai conseguir ler fechado, né? Ela tinha também 132 páginas e preço de R$ 13,30, padrãozinho da coleção dessa época. Ah, e eu já ia esquecendo de falar, eu paguei R$ 3 em cada uma delas. Essa é a média das HQs lá no sebo Soler, que é esse sebo que fica em São Leopoldo. Eu vou deixar aqui na descrição, se vocês tiverem algum site e eu lembrar, eu vou deixar na descrição. Eu sei que eles não vendem online, mas provavelmente eles têm algum site, alguma página no Facebook, alguma coisa assim. Porque é um lugar que eu gosto de ir, eu acho que esse tipo de lugar merece ser divulgado, mesmo sem nenhuma troca por isso. Eles já estão me oferecendo um serviço que eu agradeço muito. Então, eu paguei cerca de R$ 3 nelas. Em média, os formatinhos lá são isso aí, de R$ 3 a R$ 5. Geralmente, formatinho é mais difícil de encontrar lá e a gente acha muita coisa dos X-Men. Não sei porquê, mas tudo que é sebo tem X-Men a rodo. Porque, na verdade, o X-Men era o que mais existia na época, né? O que mais se publicava, o que mais fazia sucesso nos anos 90. Então, o X-Men era normal ter a rodo, mas é curioso que é o que mais se vê em sebo. Então, o pessoal acabou comprando muito, talvez, e a maioria foi parar nos sebos por conta da dificuldade de completar as coleções. Mas vamos pro próximo. Esse aqui já é uma coisa que dificilmente eu compro lá no Sebo Soler, porque apesar de ele ter preços bons para produtos um pouco mais antigos, ali de 10 anos para trás, ele tem um precinho um pouquinho salgado para produtos um pouco mais recentes. Esse produto aqui não chega a ser recente, mas ele é um produto que não é mainstream, né? Não é da Panini, não é da JBC e tal. Então, ele geralmente fica com um preço um pouco mais salgado lá. No preço de capa dele, segundo o Guia dos Quadrinhos, é 57, mas na Amazon ele já está custando quase 100 reais. Eu paguei 30 reais nele, não está 100%, como vocês podem ver, não é um quadrinho lacrado, ele foi lido, ele está com a lombada um pouquinho torta, mas isso não quer dizer nada. É parte do
da emoção de ler um quadrinho é saber que ele já passou por outras mãos. Às vezes, né? Às vezes isso é nojento. Mas, Habib, eu não faço ideia do que se trata. Eu só sei que ele é aclamadíssimo, tem muita gente que elogia. O valor estava muito em conta. É um quadrinho com 672 páginas e ele é de 2012. Então eu não podia deixar passar. E aqui uma pequena minissérie do X-Men Evolution. Quem é da minha época com certeza acompanhou X-Men Evolution na TV. Passava, eu acho que no SBT, né? E pra mim é a melhor animação dos X-Men. É a única que de fato eu assisti, pra falar a verdade. Eu peguei esses 3 volumes aqui, os 3 lá no mesmo sebo. E olha só que interessante, ó. É uma minissérie com 3. Deixa eu ver se foca. É uma minissérie com 3 volumes. Porém, eu fui lá no Guia dos Quadrinhos bem feliz, porque o Guia dos Quadrinhos é importantíssimo para quem coleciona. Fui bem feliz lá adicionar minha coleção, pensando, poxa vida, completei uma coleçãozinha, essa aqui é ler, guardar e tá morta a cobra. Porém, cheguei lá e descobri que tinha um volume 4. Pois é, edição é uma minissérie em 3 edições com 4 volumes, basicamente é isso. Infelizmente não tinha o volume 4 lá, eu vou correr atrás. Não sei nem onde, mas aos poucos a gente vai procurando. E é aquilo que eu falei, é parte da magia de colecionar. Daqui a pouco eu encontro em algum lugar. Paguei R$3 em cada um, o preço de capa deles é justamente R$2,90. E olha só, esse aqui é um produto de 2002. Então logo que a Panini começou a publicar as coisas da Marvel e da DC, ela já publicou essa série ali dos X-Men Evolution. Ela faz parte de um selo Marvel Comics, basicamente é isso. Tinha a fitinha ali em cima, só isso. E tem esse formatinho que ele é intermediário, né? Ele não chega a ser um... Deixa eu pegar um pra comparar aqui. Vou pegar de costas pra vocês não verem o que é. Ele não chega a ser um formato americano, ó. Mas também ele não é um formatinho. E aí fica nesse meio termo. Mas apesar disso, eu vou dizer pra vocês, ó. Formatinho bacaníssimo. Por mim, não teria problema nenhum se todos os formatos fossem assim, se isso gerasse uma economia pro nosso bolso. Então, ele tinha 52 páginas, como eu disse, foi publicado em 2002, com preço de capa de R$2,90, então eu paguei mais ou menos o preço de capa aí 20 anos depois, pois é. E ele tá inteiríssimo, tá bonito. Logo, logo eu vou ler, provavelmente vou trazer aqui um vídeo falando sobre ele pra vocês. Então, esse aqui tem 76 páginas, foi publicado em setembro de 2004, com preço de capa de R$4,90, e eu paguei R$5, olha aí, os HQs não valorizam tanto assim quanto a gente pensa em alguns lugares, né? Ele faz parte do selo Marvel Max, que é um selo mais adulto da Marvel, compila diversas histórias aqui do Justiceiro, da Jessica Jones, do Demolidor, dentre outros personagens, da Viúva Negra. São histórias bem mais adultas. Eu vou ver se pego umas páginas aqui que não sejam tão terríveis assim para mostrar para vocês. Tem coisas que, por exemplo, a gente dificilmente vai ver em outros lugares, como em outros HQs da Marvel, como, por exemplo, personagens usando cigarro, e diversos outros temas um pouco mais adultos. Eu fico com medo de abrir algumas coisas aqui e aparecer cenas meio pesadas. Tem algumas coisas que abordam religião, como personagens se confessando, coisas que a Marvel em geral evita de mostrar em outras mídias, mas a Marvel Max foi uma iniciativa para combater o grande aumento das vendas em publicações focadas no público adulto. Afinal de contas, a criança cresceu, ela quer continuar lendo, mas ela não quer mais ler coisas de criança. Então é importante que exista também material para o adulto. Então, eu não li ainda para toda a coleção, até porque eu estou fazendo ela bem aos poucos, para saber o quão adulto é o selo, quão pesadas podem ser as histórias contidas aqui. Mas é um selo com aviso para mais de 18 anos. Deixa eu ver se vai focar aqui. Não sei se focou. Então, muito provavelmente, esse aqui é aquele gibizinho que lá nos anos 2000 a criançada comprava. O pai não sabia que era para mais de 18, porque isso aqui era vendido em banca. E acabava que a criançada fazia festa aqui lendo histórias mais adultas. São alguns dos marcos da nossa juventude, onde tínhamos coisas que nitidamente eram para adultos, mas as crianças assistiam sem nenhum pudor. Então, tomem cuidado caso vocês tenham essa coleção aqui. Ela não é para crianças, então se vocês são crianças, não leiam essa aqui. Ouviram o tio, né? Então, bora para a próxima. Então, vale destacar também que Marvel Max ficou meio que incompleta no Brasil. Ela fechou em 81 edições, mas não foi publicado tudo do selo.
Ainda existem algumas coisas que não foram publicadas no Brasil, assim como existem coisas que só foram publicadas nessa coleção. Entre as coisas mais interessantes que eu já ouvi da coleção, mas que eu ainda não li, temos aqui... Cadê? Deixa eu achar. Aqui. Foi. Demorei. Temos esse encadernado aqui, Poder Absoluto, que ele, infelizmente, acho que já está esgotado. Se ele ainda tiver em estoque, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E aqui tem uma coleçãozinha que eu dei bastante sorte. Em média eu paguei um valor entre, deixa eu ver, entre 4 e 8 reais. Tem uma de 3,50 aqui, que é a coleção Edge, que ela foi uma iniciativa dentro dos Novos 52, com também algumas histórias um pouco mais adultas. Esse aqui é o volume 12. Vamos lá, capa por capa. O volume 11. O brilho espero que não atrapalhe tanto. Volume 9. Volume 8. Volume 7. Volume 6. Volume 5. Volume 4. Volume 3. E volume 2. Aqui, entre eles, reparem que eu consegui vários deles, né? Essa coleção fecha em 12 volumes. Aqui tem 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então faltou... Aliás, fecha em 13 volumes, porque o volume inicial é o volume 0. Então são 13 volumes, mas o último volume é o 12. Falta para mim o volume 0, o volume 1 e o volume 10. Contudo, o volume 10 e o volume 0 eu tenho. Mas eles estão em estado precário. Foi em algum lote que eu comprei em algum momento com várias HQs. E eles chegaram aqui em um estado deplorável. Então eu realmente pretendo trocá-los. Mas por enquanto eu tenho, pelo menos só falta o volume 10. O volume 1, na verdade. E essa coleção aqui, ela veio, como eu disse, nos 952. Os 952 teve muito disso de ter o volume 0. É uma história um pouco mais adulta, mas não tanto quanto a Marvel Max. A primeira edição tinha 148 páginas, foi lançada em 2013, então já é uma coisa um pouco mais recente, afinal de contas, 952. E ela tem um preço de capa de R$ 15,90. Essa aqui é uma coleção que possivelmente nós tenhamos uma reedição dela agora nessa nova iniciativa dos 952 da Panini. Não se sabe ainda tudo o que vai sair nesse novo selo, então cabe a nós esperar. É possível que saia, não tenho muita certeza, talvez fique ali meio esquecido, mas é bem fácil de encontrar nos sebos essa coleção aqui. Provavelmente eu já teria completado se eu estivesse correndo atrás dela há mais tempo. Como vocês repararam, eu consegui quase completa em uma visita ao sebo. Então eu ainda não tenho uma opinião completa sobre ela. Assim que eu ler, eu vou trazer aqui. Tem algumas coisas que provavelmente eu mostro aqui pra vocês e nunca sai uma review, mas tem outras que eu tenho muita vontade de ler e espalhar a palavra delas pelo mundo. Na época ela custava R$ 15,90, em média eu paguei de R$ 3,50, R$ 4 até R$ 8 em algumas edições. Elas variam tanto o preço de capa, acredito que ela varie da primeira para a última edição. Deixa eu ver quanto que tá a última. A última tá R$ 10,90, a primeira edição que era mais cara. Então a primeira edição custou R$ 15,90, ela tinha mais folhas, né, mais páginas. A segunda R$ 5,90 e lá na última já estava em R$ 10,90. Então o preço oscilou bastante nessa coleção, com uma média de 132 páginas. Estou bem curioso para ela, mas bora para as próximas aquisições. Então, essa aqui é mais uma iniciativa dos 952 no selo Dark. Essa aqui, ela compila histórias que envolvem personagens um pouco mais adultos da antiga Vertigo, como, por exemplo, o Monstro do Pântano, o Constantine, entre outros. Como, por exemplo, temos aqui algumas partes dos livros da magia, que eu confesso para vocês que eu não sei se é parte do encadernado ou se é uma coisa diferente. Mas essa aqui foi uma das mais caras que eu comprei lá, foi R$12. E na época ela custava R$15,90. Então, apesar de ter sido mais cara, ainda assim ela foi mais barata que na época. Ela tem 148 páginas, lombada quadrada, o que faz o produto durar um pouco mais. E ela foi lançada em 2013. Foi encerrada em... deixa eu ver, 17 volumes,
E é mais uma compilação que eu tô bem perto de concluir já, ela é bem fácil de achar, assim, volumes avulsos nos sebos. Vamos para a próxima. Então, Will Eisner foi um dos criadores da roda dos quadrinhos e um dos seus personagens mais famosos é o Spirit. O Spirit é uma espécie de super-herói antes dos super-heróis. E essa aqui é uma edição pela DC, como vocês podem ver. É uma minissérie em 5 volumes, não sei o quão bom ela é. Ela custava R$ 5,90 na época, foi lançada em junho de 2008 com 52 páginas, ao preço de R$ 5,90. São 5 edições e essa foi a primeira que eu vi. Quando eu vejo assim produtos que eu nunca tinha visto, geralmente eu dou uma pesquisada lá dentro do sebo mesmo, abro o guia dos quadrinhos, vejo se tem mais edições, o que é, e adquiro. Ela custou R$5, então foi um valor bem em conta para um produto que leva o selo, a assinatura do Will Eisner. Tô bem curioso para ler ela, mas eu provavelmente vou demorar anos até encontrar os outros 4 volumes, então por enquanto fica aqui na coleção, aguardando as suas irmãs para completar. Então bora para a próxima. Outra coisa que eu costumo procurar em sebos e que eu aconselho vocês a fazer o mesmo, são essas minisséries, igual o Will Eisner, só que ali não estava descrito que era uma minissérie, mas aqui nós temos Godless, em 2 edições aqui, num total de 4 edições, como vocês podem ver. Esse aqui são o volume 2 e 3, eu paguei R$2 em cada uma, ela fecha em 4 volumes. Na época ela tinha um preço de capa de R$3 com 36 páginas. Esse tipo de material aqui um pouco mais independente costuma ter umas histórias até que interessantes, mas geralmente acabam caindo mais naquela coisa do conhecer a história do que propriamente ser uma história que vai ter algum grande fã. Então tô bem curioso. Ela tem desenho do Márcio Alexander, arte final do Rodrigo Kings e cores do Alexandre Jubran. E o editor é o Marcelo Cassaro, ou seja, é uma HQ nacional. Então estou bem curioso para saber do que se trata. Afinal de contas, ela tem aí um elenco que realmente me chama a atenção por ser alguns dos colaboradores ali que trabalharam também e trabalham na Dragão Brasil, na Tormenta, entre outros materiais de RPG do Brasil. Então, bora pro próximo, que é o último e o mais curioso de todos os materiais. Lançado em agosto de 98 com 52 páginas e preço de capa de R$13,90, bem baratinho, temos aqui Homem-Aranha e Batman, ou melhor, Batman e Homem-Aranha trabalhando juntos. Não faço ideia do que se trata, mas é um tipo de HQ que não dá para deixar passar. Ainda mais que o preço dela estava em R$5. Pois é, ela tá bem inteirinha, ela tem um papel bom pra época, tá até com um encadernadinho aqui de propaganda da época. Tem algumas cenas ali bem bacanas lá com o Batman e o Batman e o Homem-Aranha trabalhando juntos. E isso aqui não existe preço que pague. Eu já vi ela por preços semelhantes na internet. Se eu não me engano, na Rica ela tá mais ou menos o mesmo preço, não muda muita coisa. Acho que tá em torno